Salve galera! Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da energia potencial elétrico e trabalho realizado por uma carga. Lógico, você também vai ver um pouco do conceito que já falamos sobre campo elétrico, força elétrica, tá? Lógico, quando eu falo de carga também tem que pensar na relação da eletrização, os tipos de eletrização, enfim, temos uma sequência de conteúdos que, se você pulou algum deles, volta, assiste novamente, dá aquela treinada para você ficar exatamente afinadinho, chegar aqui exatamente só fechando pequenos pontos. Por que eu estou te falando isso? Porque quando nós estudamos principalmente força elétrica e campo elétrico, nós damos grandezas vetoriais. Então eu represento um vetor para você. E aí eu te falei que havia uma grande necessidade de estudar exatamente os vetores e entender como funciona a tal da soma vetorial. Isso era muito importante. Principalmente nesse caso, nessa matéria, a regra do paralelogramo, lei dos cossenos. Você tinha que saber lá como funcionava, se dois vetores estavam do mesmo lado, lados opostos, 90 graus, enfim, pelo menos os casos principais. Tá? Mas lá, vetor. Aqui nós entramos nas grandezas escalares. O que quer dizer isso? Lá nós tínhamos apenas valores positivos, o famoso módulo, né? Então tinha um módulo do valor da força, um módulo do valor do campo elétrico, e aí eu tinha a direção e o sentido para dizer para que lado que seria, como que ele era utilizado, trabalhado, como seriam as interações das forças, como seria um campo de aproximação ou um campo de afastamento, ou seja, vetores. Aqui eu tenho positivo e negativo. Quando eu falo em energia, eu tenho que entender que existem dois conceitos interessantes. Um é ganhar e perder energia. O outro é exatamente movimentar uma carga de forma espontânea ou de maneira forçada. Nós vamos falar de todos esses pontos para que você possa entender bem o assunto energia. Então vamos lá. Primeira coisa, energia potencial. Toda vez que eu falo energia potencial, o que eu entendo? Todo corpo que tem energia tem exatamente a capacidade de aplicar uma força. Tá? Então, se eu falo que energia é potencial, significa que eu tenho muita energia acumulada e eu posso, ao aplicar uma força, realizar um movimento. Ou, em outras palavras, pelo princípio da energia, da natureza, nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Se eu tenho energia armazenada e vou adquirir movimento, eu vou transformar essa energia armazenada em energia cinética, ou seja, energia da velocidade, energia do movimento. Então, eu estou transformando essa energia. O nome dado a essa transformação chama-se trabalho. Nós aprendemos na mecânica trabalho pela letra tal, ou às vezes pela letra W, né? Porque vem do inglês work, tá? Mas está aí aqui, ó, trabalho. Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo θ, igual na mecânica. Tá? Pensando dessa maneira, o que eu tenho que entender? Que essa energia que está sendo transformada é exatamente a energia que estava guardada, energia potencial. E como eu te disse, é devido à ação de uma relação elétrica. Então, energia potencial elétrica é energia armazenada, onde eu posso transformar, ganhar velocidade a partir da ação de uma força elétrica, de uma força de Coulomb. Por isso que eu te falei a importância de estudar ou lembrar como era a relação da força e do campo, porque envolve força nos dois pontos, ok? Pensando dessa maneira e substituindo as relações. O que eu entendo? Eu entendo que o trabalho realizado com uma força do tipo elétrica vezes deslocamento, e nesse caso deslocamento, eu posso dizer com tranquilidade que seria a distância base que nós temos, pelo menos para efeito de dedução, entre essas duas cargas. O que nós sabemos? Nós sabemos que, devido à ação de uma força que pode ser de atração ou de repulsão, essa carguinha de prova, ou até mesmo as duas, podem iniciar esse movimento. De forma a deduzir a equação, né, nós tomamos como se fosse uma aproximação em que a distância máxima que tem-se é a distância entre as duas. Tomando isso como base, pensando dessa forma, nós tomamos também o ângulo como sendo o ângulo de 0 graus, que é o ângulo entre a força elétrica e, nesse caso, o deslocamento. E se eu pensar dessa forma, ângulo de 0 graus, cosseno de 0 é 1. Seria um ângulo perfeito. Isso a gente usa para dedução. Na prática, isso pode variar um pouco, mas a dedução, um ângulo perfeito. Então, eu tenho aqui o cosseno de 0 graus, que vale 1. Essa é a ideia. E se eu não altero o valor e apenas analiso a questão da equação. Depois a gente vai pensar em positivo e negativo, o que está acontecendo. Top? Então vamos lá.
O trabalho então realizado nesse caso seria a energia potencial sendo transformada. Então essa energia vai ser a energia transformada, o trabalho realizado. Força elétrica era dada por K, Qzão, Qzinho por D ao quadrado, nesse caso vezes o deslocamento, que é a distância entre as duas cargas. D ao quadrado é D vezes D. Então, se eu cortar o quadrado, eu estou tirando um desses Ds. Então, cortei. Entendendo dessa forma, eu posso falar para você que a energia potencial pode ser definida como sendo K, Qzão, Qzinho, dividido por D. Nesse ponto, diferente do que nós estudamos exatamente lá na força, eu não coloquei as cargas em módulo em momento algum, porque aqui elas podem assumir valores positivos e negativos, sim, e isso faz diferença, tá? E pensando dessa forma, eu jogo a minha equação daquela forma que ela está. Energia potencial é a interação, tá, entre duas cargas, ou seja, eu tenho essa energia devido à possibilidade de movimento que acontece quando uma força é aplicada. Então eu tenho K, que é a constante elétrica, cujo valor era 9/10 a nona, como já falamos também em outras aulas, vezes a carga Qzão, que é uma carga geradora, apesar que numa interação não importa muito quem é a geradora ou quem é a carga de prova. Tá? Quando eu analiso separadamente faz mais diferença, mas é interação. Mas de qualquer maneira eu já deixo definido para você. Qzão é a carga geradora, Qzinho é a carga de prova, dividido tudo pela distância que separa as duas, a distância D. Então assim, quanto maior for essa distância, maior vai ser o valor do meu divisor. Quanto maior é o valor do meu divisor, menos energia eu tenho acumulada. Isso quer dizer que próximo um corpo do outro, eu tenho uma intensidade de força maior, logo eu armazeno mais energia, logo eu tenho a possibilidade de adquirir mais velocidade. Tá? Jabur, por que eu tenho a tendência? Como eu provo isso? Você prova da seguinte maneira. Quando nós estudamos a segunda lei de Newton, na dinâmica, nós falamos exatamente sobre força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Logo, se eu entendo que a força elétrica é a força principal, vamos dizer que é a única, que está agindo no sistema, tá? Existirão outras possibilidades, mas vamos pensar que ela é a única nesse caso. Ela se torna a própria força resultante. Então, quanto mais próximo um corpo estiver do outro, menor é a distância, menor é o divisor. Quanto mais intensa é a força resultante, é igual a massa vezes aceleração. Mais intensa a resultante, mais intenso será a aceleração. Então, força resultante grande, aceleração também grande. Resultante pequena, aceleração pequena. Nós sabemos sim que tem uma interação entre a massa também, mas vamos considerar uma mesma situação. Massa igual, quanto maior o resultante, maior a aceleração, certo? A questão de ser grande ou pequeno depende muito da referência que nós tomamos. Tá? Então, é apenas uma maneira de se exemplificar. Top? E isso para mim, então, é a energia potencial, essa possibilidade. Mas quando eu penso em gerar essa energia, eu tenho que entender que essa carga geradora, em volta de si, gerou um campo elétrico. E esse campo elétrico, tá, fez com que houvesse uma interação entre elas, foi uma força elétrica, e aí gerou essa possibilidade de movimento. Falamos então que quando um corpo tem essa capacidade de gerar uma energia potencial, de fornecer a possibilidade de movimento para uma carga, ela tem um certo potencial. Potencial do quê? De fornecer essa energia, de possibilitar o movimento da carguinha. Nós chamamos isso de potencial elétrico. Então, quando eu penso em potencial elétrico, eu tenho que entender o quê? Vamos lá. Eu tenho uma carga geradora, forma representada aqui do lado, tá? Em volta dessa carga geradora, eu vou ter exatamente um campo elétrico, certo? Então, aqui está o meu campo elétrico em torno dela, tá? Quando eu aproximo a carguinha, acontece a interação. Mas independente de ter essa interação, essa carga, quando ela está eletrizada, ela já gera um campo elétrico, mesmo que invisível, mas gera. O que eu entendo? Eu entendo que o potencial elétrico, que será indicado aqui pela letra V, V de potencial elétrico, tá? Será nada mais nada menos do que a relação da quantidade de energia potencial que eu consigo fornecer para uma certa carga elétrica.
Quanto mais energia potencial eu consigo gerar, quanto mais energia potencial eu posso fornecer para essa carguinha, maior é o meu potencial elétrico. Tá? E esse potencial tem a ver com essa energia, tem a possibilidade de gerar um movimento, que depois nós vamos estudar futuramente, chama-se corrente elétrica. Tá? E aí, pensando dessa forma, substituindo, se o potencial elétrico é a energia potencial pela carga, substituindo com a base, que a energia potencial é K, Qzão, Qzinho por D, nós podemos obter uma outra relação, que seria qual? Seria que se o potencial elétrico é a energia potencial fornecida para uma certa carga e energia potencial é a relação da constante elétrica, carga geradora, carga de prova, pela distância entre elas. Entendendo dessa forma, eu posso falar aqui, substituindo uma dentro da outra, que o potencial elétrico nada mais é do que a constante elétrica vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância que separa as duas, tudo dividido pela carga Qzinho. Vou fazer agora a questão dos extremos pelos meios. E aí, dessa forma, eu posso falar que eu tenho potencial elétrico é igual a K, Qzão, Qzinho, dividido por D vezes Qzinho. Vou cortar os meus Qzinhos aqui na dedução. E aí eu posso afirmar que o potencial elétrico também pode ser calculado como sendo K, Qzão por D. Outra função importante, tá? Detalhe, vale ressaltar, potencial elétrico vai ter como unidade de medida exatamente o volts. E você fala, mas é aquele mesmo da tomada, 110 volts, 120 volts? Sim, é aquele mesmo. Só que lá nós trabalhamos com DDP, que a gente vai falar agora na sequência, que é a diferença de potencial. Entenda, uma carga se movimenta entre dois pontos cuja energia é diferente, ou seja, cujo ponto potencial é diferente. Então, quando eu falo ponto A e ponto B, eu estou pensando nos dois buraquinhos da tomada. Mas, Jabur, hoje tem 3. Não, tudo bem. O do meio é um fio terra. Os das beiradas, que já existiam desde antigamente, tá? Os dois das beiradas, você tinha lá o A e B. Tá? Então, meio, fio terra. Os outros dois, entrada e saída de energia. Não necessariamente nessa ordem, mas entrada e saída. Pensando dessa maneira, a diferença de potencial, calculo o potencial de cada um deles, a diferença 110 volts. Em outras palavras, um pode ser 110 e o outro pode ser 0. 110 menos 0, diferença, tá? 110 menos 0, 110 volts. Ah, mas poderia ser 290 volts? Sim. 200 volts menos 90 volts, 110. Então, a diferença, 110 volts. É isso que você fala quando você fala que a tomada é 110 volts ou 220 volts. Que existe uma diferença desses pontos. Mas, Jabur, e se não tivesse essa diferença? Não teria movimento de carguinha. Tá? Se eu falasse que, nesse caso, o potencial A é igual ao potencial B, logo não tem diferença de potencial. Se o A vale 110 volts e o B vale 110, 110 menos 110 dá 0. 0 volts significa que eu não tenho a capacidade de dar energia potencial para o meu sistema. Se eu não tenho como dar energia para ele, eu não tenho como gerar o movimento. Se eu não tenho como gerar o movimento, logo eu não tenho corrente elétrica. É assim que funciona. Tá? Então, essa é a ideia da diferença de potencial. Ok? Então, na próxima lousa, vamos apagar essa daqui, nós já vamos falar um pouquinho da interação quando você tem vários potenciais elétricos gerando energia no mesmo ponto. Top, galera? Até mais um segundinho.